80, 90% daquilo que você aprende, você esquece. Por quê? Porque o conteúdo muitas vezes é muito mais jorrado do que qualquer outra coisa, tá? Então, como é que eu vou sair dessa, gente? Trabalhando o que a gente chama de estruturas libertadoras, que são métodos de facilitação simples, que distribuem controle, promove engajamento e garante uma aprendizagem muito mais coletiva. O grande desafio das pessoas é lidar com um ser humano. Tanto é que estudos comprovam, pessoal, que na média, 87% do fracasso das pessoas nas companhias está ligado a quê? Está ligado a problema de lidar com gente, a soft skills. 13% apenas em relação a questões mais técnicas. Como é que eu resolvo isso? Muitas vezes, trabalhando esses gatilhos inconscientes, que eu chamo aqui para vocês, que são as estruturas libertadoras. Deixa eu explicar essas três principais, que são três estruturas que a gente utiliza dentro de sala de aula. Alguém aqui já ouviu falar da primeira? 1, 2, 4, todos? Já utilizam? Já praticaram? O que acontece, gente? O movimento, o cenário mais tradicional. Eu estou num treinamento, eu posso virar para vocês e falar, reflitam sobre tal tema, vocês vão fazer uma reflexão e talvez ter alguns insights. O que muitos fazem? Converse com a pessoa ao seu lado sobre tal questão. É legal porque cria uma reflexão. Só que a reflexão ali, pessoal, ela fica muito particular. A gente precisa ter uma amplitude maior em relação a isso. Então, o que é 1, 2, 4, todos, e a gente vai praticar mais tarde. Eu vou trazer um tema aqui ligado à nossa área e primeiro sugerir uma reflexão individual de cada um. Você vai refletir 1 minuto. Depois eu vou pedir para você conversar sobre esse tema com a pessoa ao seu lado. E você já vai ter uma troca. Aonde entra a terceira parte? Eu vou pedir a partir daí para cada dupla conversar com uma outra dupla sobre esses insights. E aí teremos aqui dentro desse grupo o que eu chamo de quartetos. E aí o mundo ideal é, dentro dos quartetos, aí cada quarteto vai trazer uma reflexão final para o nosso grande grupo. O que a gente treina aqui, pessoal? Muito mais do que só eu refletir, eu estou trocando não só com uma pessoa, estou trocando com 4, com 5. Dependendo da dinâmica de sala de aula, a gente pode fazer as pessoas se movimentarem. E aí você sai com uma amplitude que conversou com muito mais gente. E a gente enriquece dentro de uma dinâmica de grupo o que eu chamo aqui de troca de experiência. Segunda técnica, gente, Troika Consult. Quem já ouviu falar sobre isso? Mostra aqui pra mim. Muito bacana. E talvez alguns de vocês em dinâmica de grupo, pode ser que você já tenha feito isso de forma inconsciente. Que é o quê? Tem alguém lá que faz um papel de cliente, vamos dizer assim, e esse cliente ele tem um problema, ele tem um desafio. E aí a gente forma trios. E as duas pessoas que vão trabalhar com você serão seus consultores. Então qual que é o papel? Eu vou trazer todo o contexto do meu problema para os meus consultores. Aonde está o grande gatilho? A partir daí, eu, cliente, eu viro de costa e os consultores, eles vão conversar entre eles sobre forma de resolver o meu desafio. E eu não posso interferir nesse processo. O que a gente treina aqui, pessoal? Até essa parte. Primeiro passo, escutativa. Porque eu me forço a ouvir o que o meu consultor ou que os meus consultores estão trazendo de pontos de melhoria. Segundo ponto que eu estou treinando aqui. Para quem passar por esse processo, pode lembrar disso. Vai dar uma baita vontade de você ir lá interferir. Não, veja bem, não é assim, é assado. E você não pode interferir. E aí no fechamento dessa mecânica, o que você como cliente você vai trazer? Você vai levar para os seus consultores os insights que você teve através da conversa deles. O papo fica muito mais rico, sem interferência. Não existe aí o que a gente chama de disputa de posição e, consequentemente, o nível de aprendizado ele vai ser extremamente maior. A terceira técnica que eu entendo aqui ser uma das principais para a gente levar em sala é a técnica do aquário. Quem já ouviu falar sobre isso? Essa técnica é muito bacana, pessoal, simplesmente para a gente fomentar o que a gente chama de segurança psicológica dentro dos nossos grupos.
O que acontece? Vamos supor que a gente vai aplicar essa técnica aqui. Estamos aqui em torno de 40 pessoas. A gente faz um grande círculo como se fosse um aquário. Colocamos 2 pessoas dentro do aquário para debater sobre um tema. Marcel, para quê? Para intimidar as pessoas? Claro que não. É para dar acolhimento. Para dar segurança. O que acontece? A dupla comenta sobre tal tema, todo mundo em volta é observador. Feito isso, os observadores vão ter os seus insights. E aí cada observador dentro daquele aquário vai expor ali o seu feedback, vai expor ali o seu ponto de atenção, garantindo que a segurança da informação dentro daquela dinâmica de grupo. Isso gera um senso muito maior de pertencimento, isso gera uma segurança extremamente positiva e a gente fomenta nas pessoas o quê? O protagonismo naquilo que elas estão ali desenvolvendo. Ou seja, 3 das 33 estruturas libertadoras que a gente pode sim, né, utilizar e trabalhar dentro das nossas realidades. Eu costumo dizer, gente, às vezes a gente fala de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Porque muito mais do que ter um treinador, um palestrante, que traga aqui um conteúdo, o que vai fazer mesmo garantir o efeito de uma conversa, de uma jornada, de uma experiência, são esses gatilhos neurais que muitas vezes valorizam ali cada minuto que a gente busca o nosso desenvolvimento. Antes de praticar, deixa eu trazer para vocês 5 elementos das estruturas libertadoras. E que muitas vezes, como eu falei, tá, gente? A gente acaba aplicando isso de forma inconsciente. Primeira delas, uma muito bacana, que é o convite. Pessoal, existe uma técnica usada em venda, usada em coaching, usada na psicologia, que é a técnica chamada maiêutica. Que é o quê? É você devolver um questionamento de alguém com outro questionamento. É a troca de conhecimentos através de pergunta. Então uma coisa é eu chegar aqui numa palestra e começar a falar um monte de coisa para vocês. Alguns vão concordar, outros não. O que eu posso buscar como reflexão? É fazer um primeiro convite. É cada um de vocês, por conta própria, através dessa troca de perguntas, chegar à conclusão de como vocês vão resolver o problema de vocês. O nosso papel hoje como T&D, pessoal, é ser esse provocador, para que cada um, dentro de si, olhando os seus valores, olhando a sua própria experiência, o seu próprio nível de maturidade, possa, a partir dali, encontrar o melhor caminho. Quantos de nós está conversando informalmente com um amigo e de repente alguém te faz uma pergunta, te puxa um convite, você dá um passo para trás e você começa a pensar: caramba, minha amiga, como é que eu nunca pensei nisso antes? Ainda bem que você me perguntou isso. Se eu não pensasse nisso, eu estava ferrado. Eu teria aí graves problemas. Indo para a sala de aula, gente, espaço e materiais. Todo o contexto, todo o ambiente valoriza a experiência. Parece bobagem, pessoal, mas já ouviram falar que o óbvio muitas vezes precisa ser dito e repetido? Eu, como aluno, já passei por diversos treinamentos onde você vai lá, a cadeira é desconfortável, a impressão que o facilitador ali leva, a impressão é ruim, a letra é pequena, você percebe erro de fonte. Então, todos esses detalhes, todos os materiais, o que vai ter no coffee break? Porque as pessoas, se elas vão para uma sala de aula e sentem fome ou sede, isso mexe com a concentração do ser humano. Um terceiro ponto, gente, distribuição das participações. Ponto fundamental que garante as estruturas libertadoras. É a gente quebrar em sala de aula as panelinhas. O mais bacana numa transformação é você poder compartilhar algo diferente com alguém que você tem pouca interação. Você vai encontrar pontos em comuns, você vai encontrar pontos totalmente diferentes. Marcel, mas eu sou tímido, eu sou tímida, eu tenho dificuldade em fazer isso. E aí está o papel do desafio. Estruturas libertadoras, elas entram para quê? Para destruir, para acabar com essas crenças e para derrubar todas, mas todas essas barreiras. Quarto ponto, gente, configuração do grupo. Por que eu trouxe a explicação para vocês da técnica 1, 2, 4 todos? Eu sei que como treinador, como palestrante,
Para quem fica de pé 8 horas, um dia inteiro de uma jornada de treinamento, a hora que você senta, a perninha dói. É cansativo fisicamente. Mas de boa, gente, eu nunca imaginava ficar cansado num treinamento, num papel de aluno, e eu falo cansaço físico. Porque essa história do 1, 2, 4 todos, uma hora eu estava aqui conversando com um grupo, de repente eu levantei, eu já fui lá para conversar com outro quarteto. A movimentação em sala, ela passa a ser muito maior. O tempo produtivo é espetacular. E eu estava na minha formação, gente, com uma turma de 30 pessoas. Juro por Deus, chegava no final do dia, a pessoa olhava no relógio e falava, meu Deus do céu, já acabou. A gente nem vê o tempo passar. É movimentação o tempo todo. E aí, gente, a sequência de espaços-tempo é algo também mais do que fundamental. E a ideia é fazer isso de forma intencional. Com isso, muito facilitador. Ah, como é que é o plano de aula que você vai desenvolver a sua jornada? Não, já trabalho com isso há 10 anos, tá tudo aqui. De repente tem um participante, muitas vezes, que quer trazer um case e demorar muito mais tempo do que você planejou. A falta do preparo intencional para cada uma das etapas da sua jornada é algo que vai impactar e muito. Eu trouxe algumas diferenças para vocês e que a gente pode usar essas diferenças não só para a sala de treinamento, tá? Isso aqui serve para reunião, para lidar com gente. Estilo de liderança. Estrutura convencional. Comando e controle puro. Libertadora. Liderança distribuída, facilitadora. E não é que não tem hierarquia, mas eu preciso ser um líder servidor. Isso é fundamental quando eu falo em conexão com gente. Tomada de decisão, estrutura convencional, centralizada, libertadora, compartilhada, descentralizada. Eu vejo muito líder que fala assim, não, mas eu divido tudo que eu tenho com o meu time. E acaba ouvindo as pessoas por protocolo, sabe? Ouve, mas não escuta bolufas. Então é um cuidado, porque o ser humano ainda é muito centralizador. Existe uma questão de ego. De às vezes o seguinte, puxa, eu não vou delegar uma atividade, porque vai que o outro faça melhor do que eu faço. Só que eu tenho que enxergar isso como uma provocação, não como uma disputa. Uma outra aqui, gente, papel do líder, né? Determine e supervisiona no convencional. Libertadora, inspira, escuta, empodera. Gente, maior desafio que eu vejo hoje no mundo corporativo, falta de escuta ativa. Todo mundo deduz as coisas, ninguém pergunta, ninguém busca conexão. E criar de forma estruturada esse tipo de conexão é fundamental para a gente garantir boas estruturas libertadoras. Não vou ficar lendo todos aqui, gente, vocês vão ter acesso a esse material, mas, por exemplo, a gestão de conflito, na convencional, repressão ou punição, libertadora, diálogo, construção de soluções, com muita empatia e conexão. Então, muito mais do que técnica, gente, estrutura libertadora está ligada à postura. É a nossa postura mediante aos fatos, mediante ao ambiente, mediante as situações do dia a dia, porque o problema a gente não muda, mas a forma como a gente lida com as coisas é o que vai, de fato, direcionar 1000% aqui os nossos resultados, tá? Vamos trazer alguns exemplos comparativos aqui, tá, gente? Por exemplo, reunião convencional, monólogo do gestor. Planejamento é sempre top-down. Diretor define tudo. Avaliação de desempenho, indicadores padronizados, gestão de projeto. Gerente define tarefa e prazo. Agora, na estrutura libertadora, gente, a coisa muda. Reunião, círculo de diálogo escutativa. Em sala de aula, usa-se muito o formato em U, que é o que a gente sugere. Porque está todo mundo olhando para todo mundo. É história um pouco do aquário. Ficamos todos dentro do aquário. Para quem hoje não está em sala de aula e vai usar essas técnicas em reuniões, surgir um formato em U. E quem for falar, indiferente do cargo, indiferente do que você representa, opa, você tem o poder. Você vira naquele momento o centro das atenções. E é nosso papel, gente. Indiferente do cargo que eu carrego, o meu papel é empoderar. Quais são os resultados que a gente alcança com as estruturas libertadoras, tanto para reuniões, mas principalmente aqui em sala de aula? Aumento de senso de pertencimento. Quer a gente queira, quer não, pessoal, o ser humano quer ser ouvido, o ser humano quer ser percebido. Eu converso muito em mentoria com líder. E tem líder que fala para mim o seguinte, para eu motivar o profissional, eu vou dar um desafio, eu vou dar grana, eu vou dar um aumento.
Gente, eu sei que todo mundo é motivado também por dinheiro, todo mundo aqui tem conta para pagar, sim ou não? Mas às vezes, o que faz o ser humano performar é olhar no olho e agradecer pelo empenho. É um bom elogio. É empoderar essa pessoa, ou seja, dar voz de fala para ela, por exemplo, para mostrar o que ela tem feito no último período para atingir o resultado. E assim essa pessoa vai multiplicar conhecimento para todo o seu grupo. A ciência comprova, senhoras e senhores, que em qualquer dinâmica de grupo, 5 pessoas trabalhando de forma colaborativa gera mais impacto do que 50 pessoas trabalhando individualmente. É a força do trabalho em conjunto. Inclusive lá na Brabant, um dos nossos valores é: juntos nós temos capacidade de ir muito mais longe. Ah, mas eu tenho competência de fazer sozinho. Eu não estou dizendo isso. Só que a gente não tem braço. Nós não temos saúde física, nós não temos saúde mental. E se deixarmos o ego de lado, trabalhar essas estruturas para o negócio acontecer, a chance de crescimento e evolução, ela vai ser muito, mas muito maior. Outro resultado, gente, ações sustentadas após o treinamento. É aquele negócio, a gente sai de uma sala de aula e o participante, ele fica com aquele gostinho de quero mais. E ele vai pedir para o RH, para a área de treinamento, qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer para evoluir. Terceiro ponto, gente, time mais seguro para propor, testar ideia. Um outro ponto, gente, engajamento real. Outro ponto, mais retenção de aprendizado. E outro ponto, cultura de segurança psicológica. Tem muito profissional que fala o seguinte: Marcel, eu quero contratar um treinamento de vocês. Quanto de resultado que você vai trazer? Eu falo, gente, isso depende de vários fatores. Eu garanto segurança psicológica, eu garanto retenção de aprendizado, eu garanto menos turnover na tua empresa, eu garanto mais motivação e principalmente, que eu falo, nós garantimos para as pessoas uma mudança 1000% de postura. E o resultado financeiro para a organização, ele vem em decorrência de todos esses elementos que eu citei aqui anteriormente, tá bom? Eu quero trazer em 1 minuto cada um aqui. Eu sei que alguns estão com um caderno, outros não, mas vamos fazer uma reflexão individual, tá? Na sua visão, o que precisa mudar nas suas práticas de TD para que o aprendizado se converta em transformação no seu dia a dia? Pensa aí a partir de agora. Vamos dar, 30 segundos para você pensar. Reflita. Quem quiser pode tirar foto dessa pergunta, porque é uma pergunta interessante para a gente refletir, não agora, mas para refletir no nosso decorrer da vida. Pessoal, agora o que você vai fazer? Eu vou dar mais 1 minutinho, função aqui do nosso tempo. Conversa com a pessoa do seu lado sobre aquilo que você refletiu. 1 minuto. Vai lá, conversa com quem está do seu lado nesse momento em relação a esse tema aqui. Pessoal, vamos lá, vamos voltando aqui até em função do nosso tempo. E olha como é legal a estrutura, ó, o pessoal já engatou no papo, se deixar vai até a tarde. Qual que é a ideia aqui, gente? É aumentar a nossa amplitude de pensamento. Talvez se você parar para refletir, individualmente você teve uma linha de raciocínio. Conversou com o primeiro colega, ele trouxe um insight. Conversou com outra dupla, vieram outros insights. E a lógica dessa técnica qual seria? Era depois os quartetos ali poderem conversar com outro quarteto e depois dividir dentro de todo o grupo. Você sai com uma visão limitada, você começa melhor com uma visão limitada, você sai com uma outra visão extremamente maior. Então, para a gente fechar, gente, transformar TD, gente, não é criar mais slide, é projetar melhores espaços de conversa. E estrutura libertadora nos ajuda nisso, a criar mais espaços para a gente poder conversar. Tem gente que pensa assim, nossa, eu quero slide maravilhoso. Isso é bacana, mas seja um designer hoje de grandes interações, não apenas um transmissor de conhecimento. Saia do básico, vamos começar a olhar muito mais fora da caixa. E por fim, gente, não se trata apenas de conteúdo, mas de criar um ambiente para o conteúdo florescer. Conteúdo está em qualquer lugar. As estruturas silenciosas que a gente colocar nesse processo para poder refletir, provocar e criar conexão é o que vai fazer total diferença.
Muito obrigado, gente.